Alô, você amigo e amiga internauta que acompanha o Noticidade, que prazer, estamos contigo mais uma vez, mais uma edição do nosso podcast. Esse é o 26 ou 27? 26. 26, né? Isso, 26. Estamos se perdendo aqui, é tanto entrevistado que se perde até a numeração aqui das edições. Mas é esse o propósito, é levar informação para você, levar o bate-papo cada vez melhor para que você possa acompanhar e aprender, né? Porque até eu, sempre quando trago os entrevistados aqui, eu sempre aprendo algo novo e tenho certeza que você também. Nós estamos recebendo aqui agora, ao vivo, o empresário Josemar Corrêa. Josemar, seja bem-vindo, cara, que prazer receber você aqui. Muito obrigado pelo convite, internautas, e muito obrigado por estar participando, acompanha a live aí. Se puder, já dá aquela compartilhada, comenta e taca ali pau, né? Começar a fazer um serviço, começar a aparecer, né? Maravilha. Josemar, você é um empresário, eu queria que você contasse a sua trajetória. A gente estava em off aqui conversando, trocando uma ideia, né? Eu ouvi falar de você e a gente foi conversando, se conheceu, e eu admirei muito a sua história, né? Porque você hoje, claro, é um empresário, né? Está aí no ramo de móveis e estofados, né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas eu queria entender o início, né? Para a população de Cidrolândia entender e saber quem é o Josemar. Então, Amaral, acho que vida sofrida a maioria do brasileiro tem, né? A gente tem mais uma história de vida sofrida, mas graças a Deus, com foco e força, trabalhando dia a dia, a gente tem conseguido a vitória, tem galgado o êxito aí em várias áreas da nossa vida, né? Então, hoje a gente só tem a agradecer, apesar de todo dia estar enfrentando dificuldade, hoje a gente só tem a agradecer mesmo, né? Sou nascido em Farroupilha, Rio Grande do Sul, só que a gente mudou aqui para o Mato Grosso do Sul muito novo, né? Meu pai trouxe a gente, tinha 2 anos mais ou menos, e a gente foi criado ali na região de Camapuã, terra ali do Luiz Goiano de Dirceu da Viola, né? Pessoal do Catira, aquela região ali. Em 2008, chega uma fase da vida ali que os pais já começam a se preocupar com o que o filho vai fazer, se vai estudar, no que vai trabalhar. E a gente veio buscar mais opções, Campo Grande e tudo mais. Eu trabalhava na época de pedreiro com meu pai. E... No caso, servente, né? E, na verdade, quando você trabalha assim, você faz tudo, né? Você é o orelha, é o servente... Mas você começou a trabalhar com quantos anos? Isso ali, quando você começa a andar, né? Você já começa a carregar alguma coisa, né? Sério? Então, mas foi puxado a coisa. O negócio é doído. Mas ali, me recordo mais ou menos ali dos 12 anos, já começava a ajudar bastante meu pai na função, e de tudo um pouco. Né? E pedreiro das antigas é aquele que faz tudo, é pedreiro, eletricista. É isso mesmo. Né? Então ele faz tudo, não é igual hoje, né? Ficou bem dividido a coisa. Uhum. Então fazia de tudo, puxar tijolo, carregar cimento. E foi quando a gente veio para Cidrolândia também, né? Pegamos esse conjunto habitacional que foi construído nas aldeias, e a gente veio trabalhando desde então. Dali para cá não para. Até chegar hoje, que eu estava falando antes, falar que é empresário, é muito gostoso, sua gostoso. Tem uma entonação muito boa. Um sabor de vitória, Nossa, né? Demais. Demais. Se ouvir, é aquela sensação de vitória. É a hora de você... como se estivesse chegando no ponto final da corrida. Apesar de todo dia, né? Só que pelo passado que a gente tem, quando você ouve isso, é como se já fosse uma vitória. Você já subiu um degrau muito alto na sua vida. Então é basicamente isso, né? E na trajetória aí tem muito mais, né? A gente trabalhou no mercado, foi militar, motorista de ônibus. E eu acho que o que garantiu minha entrada no céu foi ser motorista de ônibus coletivo. Porque o que você passa trabalhando com a população assim, ouvir reclamação, ouvir crítica que muitas vezes não te cabe, você já tem um lugar guardado no céu já. Tudo é conhecimento, né? E vontade, né? Principalmente a vontade. Porque ninguém nasce sabendo de tudo, ninguém sabe com conhecimento tão grande.
Para ser doutor em alguma coisa tem que estudar, né? E quando se trata de uma pessoa, de pessoas que é menos favorecida, não tem menos, tem menos condição social, se aprende, esse ensinamento, essa aprendizagem vem no dia a dia, trabalhando na prática, sem estudo nenhum, sem teoria nenhuma, é na prática. Eu acho que é mais ou menos por aí. A gente aprendeu, foi fazendo tudo na prática, né? Você vai, você entra na chuva para se molhar e depois que você está molhado, que você abre o guarda-chuva, aprende a abrir o guarda-chuva, mais ou menos isso. Senhor, você trabalhou em várias áreas aí. Sim. Isso é bom, né? Porque você acaba, como eu disse, adquirindo conhecimento. Mas aonde que você disse, não, agora eu vou caminhar com as próprias pernas e vou me tornar um empreendedor? Olha, eu acho que desde o começo, Amaral, eu me vejo assim como um revoltado na situação financeira, na situação de vida. Eu sou aquele cara que não aceita, entendeu? Eu não aceito perder. Tem que ter uma segunda chance, tem que ter uma outra oportunidade. Se não tiver, a gente cria. Tem que criar, tem que ir para cima. Então, eu acho que eu sou muito revoltado nessa parte. Sou focado. Se tiver que fazer alguma coisa, eu vou fazer. Se tiver que aprender, eu vou aprender. E desistir não é opção. Desistir não é opção. Né? Que nem estava falando agora há pouco, eu tenho 5 filhos. Tem gente que reclama aí por ter um filho, reclama da situação. Eu tenho pouco estudo, não tenho nível superior, tenho ensino médio. E tem muita gente que tem muitas opções, só que ele acha mais fácil reclamar, ele acha mais fácil colocar culpa na situação e desistir. E você obedeceu a risco o mandamento de ir e povoar a terra, né? É um cristão mesmo. 5, cara. Que bênção, hein? 5 filhos. A palavra de Deus diz que filhos são herança. Então, o homem que tem muitos filhos, ele é considerado muito abençoado. Que bom. É isso mesmo. Né? Então, eu vejo também as pessoas falando, não, a gente vai ter poucos filhos. Eu mesmo só tenho um filho. Mas não porque eu não quis. Porque não vieram, né? Sim, assim, era para ser 6, né? Era para ser 6, mas Deus quis que fosse 5. E eu acho que quando ele falou isso, principalmente se dirigindo a mim, eu acho que ele falou perto de um poço e deu eco. Crescer e multiplicar, e foi vindo. Que maravilha. E uma vez eu escutei Henri Cristo falar, filho é presente de Deus, e presente de Deus você não recusa. Presente de Deus você não recusa. E como estava falando também, a gente, nas dificuldades da vida, eu comecei a ver que o que dá força para a gente são os filhos. Se muitas vezes eu não desisti, eu sempre procurei algo melhor, foi por conta de ter meus filhos, de chegar em casa e olhar para eles e falar, não, não posso desistir. Não posso desistir. Posso passar o que for nessa terra, mas vou deixar condições de vidas melhores, vou deixar um legado para trás. Né? Uhum. Pode se esquecer de mim na próxima geração, mas a próxima geração vai ser abençoada. Assim como Deus tem abençoado, está acontecendo, e vai chegar lá no final, vai ter muito mais coisa. Né? Então, a força que eles estão me dando, a força que ter uma família grande assim dá pra gente também ajuda muito. Outros poderiam olhar isso como dificuldade, eu olho como bênção. Não tem um dia que eu esteja triste, que eu não chegue a sorrir. Com certeza, é bênção. Dos filhos. É bênção. Então, quando fala tem 5 filhos, eu já gosto, eu já dou risada, já não tô nem aí. Foi o que eu fiz, a primeira coisa que você falou, né? 5, eu falei, rapaz, que alegria. E é porque fiz vasectomia, senão podia nem... Podia ter mais, né? Você tá jovem, né? 34? 34 anos. 34 anos. Mas também se viesse mais, eu acho que complica um pouco, porque você tem que... É que nem estava falando, eu tenho ideia de dar condições de vidas melhores, né? Para os meus filhos. Eu quero deixar alguma coisa. E dificulta um pouco. Uhum. Não é fácil. Mas a gente briga. Por que o ramo de móveis e sofás, estofados? Olha, em todo lugar eu acho que você acaba se encontrando de alguma forma. Né? Eu passei por várias
coisas que eu fiz na minha vida. E quando você vai atender cliente, quando você vai conversar com a pessoa, o tratamento, a comunicação é diferente. Então, eu acho que eu peguei o jeito muito rápido da venda porque eu nunca fiz cliente, eu fiz amigo. Toda vez que você chega lá conversar, eu já chamo o seu João, Dona Maria, né? Começa a contar um caso ali. Você pega e fala, não, Dona Maria, pega o cartão do seu João, né? Passa em 12. Você é vendedor, hein? Você não tá, na verdade, você não está vendendo. Né? A venda ela vem por tabela. Você começa a conversar com a pessoa ali e a venda vem por tabela. O bom vendedor, ele é assim, ele Sim. cria o vínculo com o cliente, né, de forma que a negociação é uma consequência desse vínculo. Consequência. A pessoa vai sentir feliz em dar o dinheiro dela para você, porque de uma forma ou de outra ela ia consumir em algum outro lugar. Mas por que não consumir em um lugar que ela se sentiu bem, que ela foi atendida como pessoa, não confiança. E confiança. Ela compra com você porque ela confia. Por confiança, isso mesmo. Então, na verdade, de lá para cá eu fiz amigos, né? Então, não fiz cliente, fiz amigos. E ali você vê, né, que o mercado foi bom. Comecei a analisar o mercado, né? Fui vendedor. Na verdade, quando a gente começou, foi um cunhado meu que abriu as portas, né? Ele trabalhava numa loja grande que tinha fábrica de sofá. Abriu a porta pra gente lá, eu fui lá como auxiliar de estoque. Começou ali como auxiliar de estoque. E aí observando, curioso, né? Sempre curioso, querendo fazer algo a mais. Eu peguei, olhei e falei, rapaz, isso aqui dá dinheiro. Né? Dá dinheiro assim, na questão de ser diferente do que eu conhecia. E ser algo diferente ali que realmente você fala, não, isso aqui, se o cara trabalhar, ele consegue ter uma vida financeira melhor, ele consegue ter alguma coisa a mais na vida, né? E comecei a me interessar. Aí, aos trancos e barrancos, você começa a planejar, né? Você fala, rapaz, e se eu vender tal coisa? Putz, eu vou ter X de lucro. Se eu fazer tal coisa, vou ter X de lucro. Você começa a calcular. Acho que o empreendedor, né, desde cedo ele começa a fazer isso, para ele dar a volta na situação. Porque no Brasil hoje ninguém sobrevive com salário mínimo. Você começa a trabalhar, todo trabalhador ele sai de casa, se ele recebe um salário mínimo, ele sabe que aquele salário ele vai estar devendo no final do mês. Então ele sempre está pensando, como que eu vou tirar algo a mais? O que eu vou fazer? É verdade. O que eu vou fazer? Então é por aí, é mais ou menos por aí. E graças a Deus deu certo, a gente conseguiu montar a nossa loja, mas até chegar ali, até a gente ter essa opção, não que esteja mil maravilhas, né? A economia hoje não está bonita, mas a gente suou bastante. E foi passando por diversas funções ali também, trabalhando e metendo a cara mesmo. Certo, aí chegou o momento agora, para a gente fazer a linha do tempo aí, chegou o momento agora que você se filiou, né, ao PL. Por quê? Olha, em parte, é algo que nem ser empreendedor, que nem você querer mudar de vida. Vem crescendo no dia a dia. Né? Por vezes na vida, você nota que a política, aqui nessa na Terra, ela rege. Ela acontece sobre todo mundo. Então... Tudo depende da política, né? Tudo depende da política. Você pode pegar e falar, não quero, não... Você só vai bater mais a cabeça, né? E aí você vem analisando, e como eu disse, eu sou inconformado. Muita situação você vê e você consegue sair, mas aí você vê ali, que nem eu falei, a Dona Maria. Como que você não se compadece de uma pessoa, de um trabalhador, né? Você olha assim e vê que a política não está fazendo nada por um cidadão. Você olha assim, um pai de família... Né? E que nem eu falei, eu tenho 5 filhos, mas tem muita gente que de repente não tem o mesmo conhecimento, não tem a mesma, vamos dizer, sei lá, audácia de pegar e falar, não, vou fazer isso, porque é arriscado, tem medo de arriscar. E aí ele levanta cedo para trabalhar e ele não consegue sustentar a família dele. A gente viu na pandemia, pessoas sendo proibidas de trabalhar, aí o governo vem, paga alguma coisa, ou seja, o governo mandou em tudo, mandou você não trabalhar e te deu dinheiro.
E por aí vai. Ou seja, a política ela vai acontecer na nossa vida, quer queira ou quer não, né? Vai depender do lado que você escolhe. Só vai depender do lado que você escolhe. Né? E quem fica em cima do muro já escolheu um lado também. Né? Não tem opção. Você vai ser manipulado. Se você ficar em cima do muro, alguém vai chegar ali e vai te manipular. E o seu dia a dia vai ser difícil. A sua vida como pessoa vai ser difícil. Então, e por que a escolha do PL? Olha, eu acho que é mais por questão de princípios. Eu analisei bastante, né, que nem eu disse, não é de agora, o desejo vem crescendo, a gente vem observando, e o PL, ao meu ver, hoje é um dos melhores partidos, porque se a gente analisar no contexto geral, apesar de muitas vezes ter convenções, ter liberdade de fazer algumas alianças, o PL ele ainda se preserva muito. Para a gente não ir muito longe, de repente não levar para um contexto nível Brasil, vamos falar daqui de Sidrolândia, juntou todo mundo. É muito estranho. Como que um cidadão que não acompanha a política ele vai entender isso? Como que junta direita, pessoas que deviam ser de direita, com centro e esquerda? É totalmente diferente o conceito de um e outro, né? Tá certo que dentro de muito partido você tem pessoas ali que não concordam, aceita aquela situação, tudo mais por subordinação, mas não concorda, né? Mas mesmo assim o partido ele fala muito de você como pessoa. Não tem como você pegar e falar, não, eu vou para tal partido. E o partido apoia cria leis, apoia projeto de lei que vai contra seus princípios. Não tem lógica. E a principal escolha do partido foi essa. Né? Eu analisei muito bem antes, é um partido que tem princípios, preserva valores e tudo mais, e principalmente a escolha pelo partido foi essa. Né? E a gente pode notar que pelo partido a disputa não é tão fácil. É bem difícil, porque tem pessoas realmente comprometidas. Então, não é só eu, não é mais um, são várias pessoas que acreditam na ideia mesmo, né, e são comprometidas. Muitas vezes, se você escolhe um partido, você tem mais facilidade em alguns aspectos, mais facilidade, porque com uma quantidade de apoio menor, o partido ele consegue muita coisa, né, mas um partido grande assim já não é tão fácil, né, já é mais difícil. Mas eu vim escolher o partido mesmo por conta dos princípios, né? Por conta da postura que o partido tem, né? E se mantém. Certo. Por que você colocou o seu nome à disposição como pré-candidato a vereador? Claro que vai para ter uma convenção ainda, né? Para ser homologado candidato tem que passar pela convenção, mas você já se colocou à disposição do partido como pré-candidato. Por quê? Então, primeiro, não tem como uma pessoa proativa se manter neutro. Eu acredito que isso é a mesma coisa que na casa de muitos aí. Se você passa e tá de dia, você vê uma televisão ligada e ninguém está assistindo, você vai lá e desliga. E fala, tem alguma coisa errada aqui. Se tem uma luz ligada durante o dia, você vai lá e desliga. Fala, ó, tem alguma coisa errada aqui, está desperdiçando dinheiro. É impossível dentro da sua casa, quando os gastos, as despesas são suas, você passar por alguma coisa assim e falar, tá bom. Lá no final do mês vai chegar a conta, você vai enfiar a mão no bolso, vai falar, nossa, mas veio R$500 de energia. A conta chega, né? A conta chega. Não, poderia ser 200, mas porque você não fez sua parte. Então, isso revolta, né? Que nem eu falei, revolta a população. E eu sou proativo, eu não aguento ficar olhando e pegar e falar, não, tá bom. Não tá bom. Não tá bom. Tem gente falando mansinho, tem gente falando bonito, mas não tá bom. Né? Não adianta querer colocar a culpa nos outros. Não tá bom. Tem gente que foi omisso, tem muita gente que foi omisso, deixou de fazer, e tem gente com o bolso cheio. Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Alguém tem que fazer alguma coisa. Então... Isso é uma atitude, né, Josimar, de coragem.
né, de você pegar e assumir esse desafio, né? Porque a maioria dos empresários, eles criticam, eles vão no Facebook, eles reclamam, eles criticam, eles falam, só que eles não movem uma palha para mudar aquela situação. E eles também não têm coragem de colocar o nome à disposição para mudar essa situação. Talvez não tenha coragem nem disponibilidade, que o cara fala, bicho, eu tenho minha vida, eu tenho minhas coisas. Ganho mais. Ganho bem, para que eu vou me estressar com política? Olha, e aí, né, isso é perigoso, porque daí se os bons não entram para mudar, toma conta quem tem essa disposição. Quem fica. Mas na questão do empresário, né, agora que muitas vezes eu fazer parte dos dois mundos, eu acabo entendendo. A gente teve uma catástrofe, não sei se é essa palavra correta, e se eu estiver gaguejando, o pessoal senta o dedo. Mas a gente teve um problema no Rio Grande do Sul, e quem que ajudou em massa? Os empresários, a população. O político ele veio depois para fazer mídia. Como que a gente restaura confiança na política? Se é que algum dia teve confiança na política? Quem que disponibilizou o veículo? Quem que fez doação? Quem que abriu espaço para receber doação? Foi o empresário, foi a população. E depois o político, que é aquele que a gente paga imposto, ele arrecada imposto e faz de um tudo. Depois o político chega lá e ele faz o maior marketing em cima. Eu não vi, muitos participou, a gente participou e muitos empresários fizeram doação. Poucos fizeram marketing em cima. E quando fizeram bem, né, bem razoável. Não foi alguma coisa meio forçada. Uhum. E dos políticos, quantos que fez marketing em cima? Proporcionalmente ao investimento que foi feito. Rapaz, você pegar um caminhão seu, um negócio que você demorou a conquistar, disponibilizar um funcionário para levar. Então, o empresário, muitas vezes, na questão política, ele atua muito mais, né? Só que ele não usa a população como massa de manobra. Ele não fica esperando aplauso. Ele faz e faz porque é dele, é de pessoa, é pessoa do bem. E aí o político, muitas vezes, ele perde a credibilidade nisso. Ele faz, mas ele quer o aplauso. Nada, na política eles não fazem nada de graça. E recebe para isso, recebe muito bem. Então devia fazer um trabalho bem bonito, né? Faz seu marketing em cima, mas deveria fazer muito mais. Quando acontecem essas coisas, a gente vê que o empresário e a população ela se empenha mais, né, em troca de muito menos, só de gratificação mesmo, só de gratidão. Enquanto o político ele faz só por conta dos votos. Para ser bem sincero, na maioria das vezes é por conta do voto. Isso revolta, não tem como você pegar e ficar parado e falar, não, tá certo isso. Porque não tá certo. E aí alguns poucos, né, é muita coragem mesmo, porque alguns poucos, eles, quando resolve dar a cara a tapa, ele recebe uma enxurrada de crítica que de repente não cabia a ele. Cabia aos outros políticos. De mandato, político que já devia ter feito alguma coisa e não fez, político que devia ter sido julgado e não foi, político que devia ter sido condenado e não foi, político que devia estar preso e não está. E aí você dá a sua cara a tapa, né, e põe seu nome à disposição, você começa a receber enxurrada de crítica que não cabe a você. Por mais que você venha cheio de boa intenção. Igual eu disse os empresários que fizeram sem intenção política nenhuma. Mas quando você dá a cara a tapa assim, você recebe a crítica que devia cair sobre o político, não sobre o empresário. E hoje eu acho que a principal barreira é essa. E a gente tem que colocar a cara a tapa mesmo, tem que colocar o nome à disposição, até porque a população de bem, ela ainda é a maioria. E na política, a população de bem tem que se tornar a maioria também. A gente deixa que uma minoria faça tudo o que quer na política e comande o nosso dia a dia, comande a nossa vida e receba, né, todo o suor do nosso esforço por isso. Recebe ali imposto em cima de imposto,
taxação, igual tem os memes rodando agora do taxação, né? Mas é basicamente isso aí. Isso aí é Boa, revolta. né? Isso aí é revolta da população, né? Mas o que você acha que tem que... Vamos trazer aqui para Sidrolândia. O que você acha que tem que mudar na política de Sidrolândia hoje? O que você acha que precisa melhorar? Olha, primeiro, eu acho que a gente... os políticos ele devem muita explicação para a população, né? Não tem como entender, por exemplo, eu até fiz uma colinha aqui, ó. Não tem como entender como o asfalto que foi inaugurado ali em 2021, se a gente começar a olhar, tem um outro colega que denuncia bastante aqui, né? Fala que é perseguição, mas não é. Se você estiver fazendo errado, eles vão estar fazendo... se você estiver fazendo certo, vai ser propaganda a favor, né? Não vai ser perseguição. O asfalto lá na rua Uco Yuli, 2021 foi inaugurado. E agora está sendo todo arrancado ali, está tirando tudo para refazer. Aí como que você explica isso para a população? Não tem uma fiscalização? Como que é feito a licitação? Teve uma empresa que ganhou a licitação e aí tem uma parte da prefeitura, tem um órgão da prefeitura que faz a fiscalização. Esse dinheiro ele é entregue por etapa, ele é pago por etapa. Você não recebe toda a vista para fazer um asfalto. E aí tinha que chegar ali e falar, não, a base tem que ser feita, tem que ser trocada a base. Essa base aqui não comporta. Vai ceder, não vai ficar um asfalto bom. Alguém foi lá, alguém, né, que deveria pegar e falar, ó, não pode. Alguém foi lá e falou, faz. É dinheiro da população, você tem que apagar a luz, você tem que diminuir os custos. É dinheiro nosso, é dinheiro do próprio ser humano que está ali. Só que ele não vê isso porque ele está recebendo, né, a mais, muito mais do que um cidadão comum. E aí hoje tem que ser refeito. Como que você explica isso para o trabalhador? Como que você explica isso para aquela pessoa que levanta cedo, trabalha ali 8 horas, perde mais um tempo no transporte? Como que você explica isso? Não tem lógica, né? Hoje mesmo passei, estava ali, fiz um vídeo. Cara, como que você pega e investe 72 mil no Jardim Botânico? Fala que é um Jardim Botânico. Planta, a gente tem a vontade aqui. Quem aqui em Sidrolândia que não conhece a natureza? Gente, é gritante. Olha só, 72 mil dá 50 salário mínimo. Para um trabalhador entender que tem 50 salário mínimo dele, né, sendo retirado ali de imposto para alugar uma chácara, pô, esse dinheiro, ó, os problemas que a gente tem em Sidrolândia, poderia ser investido no ônibus escolar, que tá, esse dia o pessoal denunciou, todo, né, cheio de poeira, sem condição de uso. Tenho certeza que os nossos governantes aqui, eles não estão no carro sujo, não estão andando de carro sujo, não igual aquele ônibus. E poderia ser investido, de repente, uma área pública, que nem Vale do Vacaria, melhorar ali alguma coisa, fazer manutenção. Esse dinheiro podia ser gasto em manutenção. É algo que já é público, já é nosso. Vai pagar numa chácara particular, ambulância. Gente, ó, como que o ser humano ele chega a esse ponto de deixar outra pessoa morrer? Teve gente aqui, ó, teve gente que morreu por conta de não ter ambulância, ou chegar lá a ambulância não poder atender. Como que o ser humano chega a esse ponto? Rapaz, põe no carro e leva a pessoa. Põe no carro e leva a pessoa. Foi um caso no Quebra-Coco, se não me engano. Teve um caso no Quebra-Coco, mas teve um antes também, que foi... Eu anotei aqui para não perder, porque ó, se a gente não anotar, a gente se perde. Não, tem que anotar mesmo. É tanta coisa, tá indo de água abaixo, tá indo de ladeira abaixo. Não tem como. Foi aqui, ó, falta de ambulância, Quebra-Coco, e teve no assentamento também. Agora eu não anotei o assentamento. Então foram 2 casos. Foi 2 casos de óbito. Um não tinha ambulância e Quebra-Coco não trouxe. Ou seja, o rapaz, tanto que tá na mídia, o rapaz foi lá, chamou e não podia, né, porque ele não... alguma questão de receber fora de hora, alguma coisa assim, de trabalhar fora do horário também não podia. E aquela a ambulância também, que ficou um tempão ali, ó, sem motor,
É gritante, é um valor exorbitante, gasta em algumas coisas e não dá prioridade para o básico, que é saúde. Na sua visão, falta fiscalização dos vereadores? Falta fiscalização. Isso é sem dúvida, né? É fiscalização, e aqueles que muitas vezes fazem ali, tem a omissão também, né? Porque além de fiscalizar para evitar de acontecer, você não pode ser omisso. Você tem que ir lá e apontar. E eu não vi ninguém apontando, não vi ninguém pedindo desculpa para a família, se bem que não cabe desculpa, né? Com tantos valores que estão sendo distribuídos por aí, você pegar e pensar que uma pessoa morreu por conta de uma ambulância ou por conta de... Rapaz, dá para trazer nas costas. Não tem como você pegar e deixar uma pessoa morrer por conta de um veículo. Moço, que era que a gente já tem carro para todo lugar, entendeu? E para chegar a ponto de morrer uma pessoa, isso é gritante. Não tem como ficar neutro, não tem como você não se revoltar, não tem como você ficar quieto numa situação dessa, deixar acontecer. Eu acho que quem fica quieto, quem se omite, é porque de repente ele já está desacreditado como ser humano. Já está desacreditado da vida mesmo, não tem base isso. Você acha que tem que ter uma renovação na Câmara, Josimar? Olha, para ser bem sincero, eu acho que, primeiro, todo mundo merece oportunidade. Os que estão aí já tiveram a sua, né? A maioria que está aí, salvo um ou dois, né, que muitas vezes fez um pouquinho ali, mas poderia fazer muito mais, poderia fazer... Pelo menos barulho poderia fazer muito mais, ter uma cobrança um pouco mais incisiva. Se a gente for ver alguns aí que fizeram 2 ou 3, que sempre teve ativo de alguma forma ou de outra, mas eu acho que poderia ter feito muito mais barulho. Quando você não consegue sozinho, chama a população. Porque é a população que tem que cobrar do político. Se você não está conseguindo... O político ele representa uma parcela muito pequena da população. É cerca de 2 a 3%. Então, se você não está conseguindo, não está sendo ouvido, chama. Esse ano vai ter muito político que vai conseguir chegar na casa de muita gente. Mas se fosse por uma questão de saúde, por uma questão de educação, que deveria ser cobrado, aí não consegue chegar. Tem 4 anos e não conseguiu chegar, não conseguiu reunir população. Pô, vamos para a internet, olha as páginas de internet que tem. Tem gente que tem mais de 10 mil seguidores em várias páginas. E na hora de fazer uma cobrança, na hora de fazer uma indicação, uma reivindicação, não consegue apoio. Eu acho que engana quem quer ser enganado. Para ser bem sincero. E muitas vezes quem entra na política de certa forma revoltado quer falar tudo isso, né? Quer falar tudo isso. Só que depois que consegue também, ele precisa de um representante que não só no período eleitoral fala, mas que fale depois. E o problema desses que aí estão foi que eles tiveram a chance e não fizeram nada. Então, se não trocar, mais 4 anos a gente servindo os políticos e não os políticos servindo a população. Mas você está pronto para ser um servo da população? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Você tem essa disponibilidade? Sem dúvida nenhuma. Que nem eu falei, não é de agora, faz muito tempo que eu tô pensando, tô planejando, né? Eu acredito que seja a melhor hora e onde a gente começa geralmente é por aí mesmo, né? Basta que a população ela comece a acompanhar, basta que a população comece a indicar verdadeiros representantes e não aquele que está comprando. Porque aqui em Sidrolândia acontece muito isso. Tem político que não vai sair dali porque ele tem muita gente no cargo, tem muita gente de uma função específica, ele nomeou alguém, ele deu função para alguém, ele deu serviço para alguém e, na verdade, é o político que devia trabalhar para a população e não a população trabalhar para ele. Se ele indicou enfermeiro, se ele indicou professor, se ele indicou alguém na área da limpeza, de repente era porque ali cabia uma pessoa que tivesse feito um concurso público. Pelo tanto de vaga, pelo tanto de indicação, pelo tanto de nomeado, cargo de confiança que tem,
De repente eu acho que já era a hora de aumentar e ter um cargo, de ter um concurso público. Com certeza. E aí não tem. Entendeu? Aquela pessoa que consegue serviço ali, ela acha que ela trabalha para o político, ela não acha que ela trabalha para a população. E agora na campanha já tem muita gente trabalhando para o político, por conta que trabalha em alguma função. Tá errado. Você tem que trabalhar para a população. E principalmente o político. Ele tem que trabalhar para a população. Se tem gente fazendo isso, já começa por aí, já começa a entender que tá errado por aí, né? Tem que mudar. Maravilha. Pessoal, você que está chegando agora aqui na nossa transmissão, na nossa live, seja bem-vindo. Estamos ao vivo nessa noite aí de sexta-feira, né? Sextou, né? Sextou. Isso aí. Estamos ao vivo aqui, pessoal, batendo um papo aqui com o Josemar. Para você que não conhece, ele é empresário do ramo aí de estofados e móveis e colocou o seu nome aí à disposição do PL, se filiou no PL, né? Caminha aí junto com o presidente Rodrigo Basso e toda a executiva do partido e colocou o seu nome à disposição como pré-candidato a vereador e eu convidei ele para a gente fazer um bate-papo aqui. Eu quero mandar um abraço pessoal que está chegando aí e participando aqui da nossa live, a Gesiane Moraes, né, o meu amigo Will Ximenes, o Will Barbeiro, né, o Will que também colocou o nome à disposição, inclusive no PL, né? No mesmo partido. No mesmo partido. A Catarina Lunk está aí junto conosco, né? Não sei se é assim que pronuncia. A Cida Sanches está aí. A Cida é minha sogra, para quem não sabe. Está aí assistindo conosco também. A Mariana Andrade, a Josimara, a Neuziane, a Amanda de Jesus. Bora para cima, diz ela. O Marcelo Correia está dizendo aí, boa noite, meu pré-candidato. Meu pai. Seu pai? Meu pai. Rapaz, o pré-candidato, ele começa por casa. Começa na família. Na família, né? É que nem o pastor evangélico. Se ele for bom pastor para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas ali perto, se ele for uma pessoa querida, se ele for um servo, né? Pode ter certeza que ele vai ser um vencedor na igreja. É isso mesmo. E o político é da mesma forma, né? A gente conversou e tal, 5 filhos, né? Família grande, aquela coisa toda. Poxa, né? Veio com seu filho está aqui, né? Já falou muito bem de você. Então a gente vê que tem um encaminhamento. A gente vê, poxa, família, né? Você começa a avaliar, né? E é isso que as pessoas precisam também já começar a avaliar dos políticos e daquelas pessoas que têm esse desejo, né, Josimar, de ser, né, um político. As pessoas têm que começar a avaliar, olhar. E vendo aqui o seu pai animado, né, é bacana isso aí, né, cara? Pô, meu filho, né, a gente fica feliz e realmente eu acho que os empresários, não só os empresários, profissionais liberais, produtores rurais, se tem ou se não tem dinheiro, coloca o nome à disposição. Tem que ter vai para coração. cima. Se né? tem coração bom... Vamos mudar essa política. bastante. Essa política precisa ser mudada. A gente precisa pensar. Nós precisamos aqui, não vamos discutir aqui MDB, PSDB. Não, nós precisamos discutir aqui Sidrolândia. Nós precisamos falar sobre Sidrolândia. Olha o tanto de problemas que nós temos na nossa cidade. Né? Nós precisamos discutir o que? O município. Como que nós vamos resolver os problemas do município? Eu acho que é isso que a democracia tem que fazer. Sim. Não politicagem, fazer politicagem A e B, né, esquerda, direita. Não, vamos discutir Sidrolândia. O que Sidrolândia está precisando? Né, o que tem que mudar em Sidrolândia? Esse tem que ser o nosso pensamento. Verdade. Então, abração aí pro... Como que é o nome dele? Sumiu aqui, rapaz? Marcelo, né? Marcelo Correia. O Marcelo. Abraço, Marcelo. A Paula Ribeiro também está conosco. Marcela Correia também está conosco. Né? Quem mais está aqui? Anderson, Renovação Já, o Anderson Sol. Abraço, Anderson. A Tami também está junto conosco. Pessoal, se tiver alguma pergunta aqui para a gente fazer aqui para o Josemar, pode mandar aí, tá bom? Pode mandar aí a sua pergunta, que nós estamos ao vivo. Josemar, a gente falou aqui um pouquinho sobre a sua trajetória, né, como empresário, né, claro que ninguém começa como empresário, mas a sua trajetória desde, né, de servente de pedreiro, né, você tem o conhecimento também da vida dura, né? Sim, hoje você está, né, bem, digamos assim,
Mas você tem um conhecimento lá atrás, né? De uma vida muito difícil e tal. E às vezes é importante, né, pro político ele ter esse conhecimento. Saber, né, o sacrifício que é o dia a dia, né? Saber o porque o que o povo passa, o que passa, o que a população passa. Aquela história de contar a história para o carroceiro e o burro chorar, acho que foi inspirada em mim até, né? Mas brincadeiras à parte, é mais ou menos isso aí. Como que é a história? Conta aí, não ouvi essa não. Você conta a história pro carroceiro, até o burro chora, né? Tão triste que é. Ah, tá, agora entendi. Então, é mais ou menos isso aí. Vida triste, eu acho que o brasileiro, ele tem bastante, né? E o diferencial é que ele aprende a se superar todo dia. E a política, ela tinha que facilitar muito isso, né? Imagina que um trabalhador comum que tem um salário mínimo, quando ele precisa de saúde, onde ele vai? Ele não tem um plano particular para ele pagar, não consegue. E aí o agente público, ele devia facilitar isso, né? Então é basicamente isso aí. Eu acho que seria um bom gestor aquele que já passou por dificuldade, né? Aquele que já passou, aquele que entende. Na hora que ele for votar uma lei, ele vai saber onde vai prejudicar. Na hora que ele tiver que fazer uma cobrança, ele sabe que se vai prejudicar alguém ou não. E é por aí. Principalmente, se ele for votar dos servidores públicos, né? Se ele for votar a questão de aumento salarial. Rapaz, aqui em Sidrolândia aconteceu esse fato que não tem como aceitar. Acho que os professores devem estar, se tivesse com um apagador na mão, tinha atacado os vereadores, não tinha? Porque 4% para 40% é muita discrepância. Então, se o gestor público ali, o agente público, ele já teve dificuldade na vida, ele vai ver que é muita diferença. Ele não vai apoiar um negócio desse. Porque a inflação, do jeito que ela sobe para mim, ela sobe para você, do jeito que ela sobe para todo mundo de forma igual. E aí você imagina, um professor ter 4% de reajuste, isso que não teve, né, antes, e aí ter 4% e o agente público ali ter 40%, o prefeito, a prefeita, né, quem for assumir aí, 40%, cara, é muita coisa. Eu acho que, né, isso aí não devia ter passado, não. Na sua opinião, o que precisa melhorar em Sidrolândia? Olha, tem medidas que tem que ser feitas a curto prazo, que você tem que fazer de imediato, né? E muitas vezes isso aí não cabe, cabe mais ao executivo, porque Sidrolândia está bem largada, cabe mais ao executivo, mas tem coisa que tem que ser feita de imediato, e tem aquelas coisas que já vai dar um resultado um pouco mais prolongado, né? A longo prazo. As que a curto prazo, tem muita coisa que você tem que fazer para dar volta na situação. Mas uma coisa que eu acho que é indispensável, eu acho que é a educação. A educação a médio e longo prazo, ela vai mudar a sociedade. Se não tiver educação, se não tiver investimento em cima da educação, se não tiver uma fiscalização, alguma mudança drástica na educação, não vai mudar nada. A gente vai ficar chovendo molhado. Por exemplo? Olha só, se você... Só para a gente ter uma ideia, no contexto geral de sociedade, questão de educação, a gente sabe que as escolas, investimento, o pessoal não se preparou para vagas, a cidade cresceu de repente depressa e uma péssima gestão dessa não estava preparado. Mas o que tem que ser feito? Se você analisar uma pessoa que ela tem uma educação de qualidade, ela vai ver que o crime não compensa. Ela já vai por aí. E é desde pequeno que você tem que trabalhar a questão da educação. Ela começa a fazer cálculo básico, ela sabe que um aviãozinho, ele recebe muito mais do que um trabalhador, por mais que seja difícil, um aviãozinho ele vai receber muito menos do que um trabalhador para ser perseguido, para ter uma vida caótica sendo perseguida. Você olha, na pandemia, a pandemia veio e ensinou a gente a lavar as mãos, que é algo básico. Se você tem um ensino de qualidade, educação de qualidade, você sabe sobre higiene. Lavar as mãos, ele diminui virose, ele diminui um monte de coisa.
É questão de educação. Aí se você tem uma educação base, você vai diminuir a criminalidade, porque o criminoso ele vai começar a raciocinar. A pessoa que tem tendência vai começar a raciocinar. A educação vai transformar, ele vai ver que não compensa. Por mais que de repente pareça vantajoso agora, tem gente andando com tornezeleira aí e é por muita coisa. E aí você vai se arriscar por pouco. Né? E aí a questão de saúde pública também, a questão de virose e tudo mais. Se tem uma educação básica de qualidade, você vai ver que a fila nos postos vai demorar. O cidadão ali ele vai aprender desde pequeno que lavar a mão, escovar o dente, tudo isso aí vai diminuir fila no posto. Né? Ele vai saber que educação é importante para a vida dele. Muitas vezes, até mesmo em vários aspectos, aí ele vai seguir. Né? Aí imagina um cidadão que tem uma educação básica quando ele for adulto. Né? Se ele está ali com 10 anos, quando ele tiver 20 anos, de 5 a 5 anos a gente vai começar a sentir esses efeitos. Mas para isso a gente tem que começar a mudar. E a gente muda aqui de baixo, a gente tem que começar a fiscalizar. Escola não pode estar largada desse jeito. Cadê a fiscalização? Como que vai ter uma educação de qualidade? Conversando com as pessoas aqui, ouvi dizer, né? Aí são informes, mas a gente tem que levantar. Tem escolas aqui no município que não é nenhum professor formado que dá aula no ensino básico, que não tem formação. Isso daí é grave. Então, tem que ser fiscalizado. Tem que ser fiscalizado. Tem que ser averiguado. Tem que ser fiscalizado. Só não vou me aprofundar porque, né, foi popular que falou, disse onde e tudo mais, que quem está lá é por indicação parental e tudo mais, e seleciona, então fica um pouco difícil, né? Se não tem a fiscalização, é uma pessoa que não tem qualificação da aula. Uhum. E o básico é o principal. Se você não tem uma educação básica, como que vai ter um ensino médio, como que vai para uma faculdade? E hoje a gente vê a roda aí muitas pessoas formadas trabalhando de Uber. Então tá complicado. Se a educação não mudar, tem que ter a fiscalização para que a educação comece a mudar. E vai tudo a partir daí. Você tem alguma bandeira, assim? Você falou aí da educação, porque você acha que é uma prioridade em Sidrolândia. Então, é isso? Eu acho que em Sidrolândia sim, mas também como a sociedade como um todo. Se tem educação, a pessoa vai começar a analisar melhor todo ato de vida dele, ele vai começar a analisar melhor. Principalmente o político. Se você tem um nível de educação boa, você vai começar a analisar seu político. Você vai falar, não, esse aqui realmente ele está falando a verdade. Você vai entender a comunicação dele, você vai entender tudo e você vai começar a falar, não, esse aqui não serve. Esse aqui fez isso, ele falou isso e fez isso. Uhum. Já fugiu do padrão, não tem como. E por aí vai. O Jefferson Carvalho Matias, o Jefferson está perguntando aqui, está dizendo aqui, eu gostaria de saber se ele vai ser um político de partido ou se vai ser uma pessoa que vai somar. É interessante a pergunta, eu acho que é uma das principais. Hoje a gente depende do partido por conta da eleição. Cálculo, né? Você vai fazer alguns cálculos ali, uma pessoa sem partido ela não consegue ser eleita. Uhum. Mas eu acredito fielmente que a maioria entra para atender a população. E eu de forma alguma eu vou entrar para defender o partido em hipótese nenhuma. Como eu disse, eu fiz a minha escolha baseado no meu conceito de vida, no meu conhecimento de vida, e eu tô bem centrado com a minha escolha. Tenho certeza que foi uma das melhores escolhas. Na questão política foi a melhor, porque segue todo o conceito de vida que eu tenho. Mas se chegar lá na frente, né, e tiver que decidir, eu não vou decidir pelo partido. Eu vou decidir pela população, eu vou decidir pela minha moral. Uhum. Não vai ser o partido que vai ditar como que eu tenho que trabalhar. De forma alguma. De forma alguma. Isso eu sou bem tranquilo em dizer. Se tiver que decidir, e isso for um divisor de água, e pegar e falar,
se for, você tem que fazer isso, senão daqui você não segue com o partido, qualquer coisa desse jeito. Eu vou seguir com o meu conceito de vida. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Não tem nem o que pensar. Maravilha. Eu concordo com você, tá? O Jová Antunes, ele tá dizendo aqui o seguinte: da eleição passada, do vereador que vocês apoiaram, até hoje ele não trouxe nenhum projeto para a cidade. Você, como eleitor e amigo dele, não sugeriu nenhum projeto e nenhuma ideia para trazer umas melhorias para a cidade? Eu não sei de quem está falando aqui, mas eu estou imaginando, ele talvez aqui, ele está falando do vereador do Patriota. Sim. Que é o Gabriel, né, o Autocar, Gabriel Autocar. Que eu até, por citar o nome dele aqui nessa live, convido ele já para poder estar presente aqui e falar com a sociedade. Sinta-se convidado, Gabriel Autocar, vereador, né, seu nome foi citado, e eu tenho por obrigação, né, legal, uma obrigação legal, de ceder o espaço para você também aqui responder, se você quiser responder também aqui a indagação aqui do nosso amigo internauta. E aí você fica à vontade, sinta-se convidado, inclusive todos os vereadores estão convidados a participar aqui do nosso podcast e fazer o que você está fazendo, falar com a sociedade, enfrentar o povo. Tem que dar cara a tapa. Dar cara a tapa. Cara a tapa. Porque daí vai ter que responder. Sim. Não é verdade? Então eu gostaria que você respondesse aqui. Eu acho, tá, que ele está falando. Até responde aí, o Jová Antunes. Responde aí se é isso mesmo, se é o Gabriel mesmo. Porque o cara sobe um comentário, não cita nomes e aí deixa nós perdidos, né? Mas então, se você quer participar e quer somar, coloca o nome aí para a gente entender melhor. Mas se você já quiser comentar, fica à vontade. E é importante porque, apesar de ser um pouco vago, né, não ter falado de quem que é e o partido correto, tá preocupado com a política. Já é um passo. Só que não é do nosso partido. O nosso partido ele tem uma comunicação muito boa, né? Tem uma comunicação muito boa. E é que nem eu disse, é a primeira vez que eu estou colocando o nome à disposição, né? Então selecionei o partido, né? Não sou aquele cara que vem de vida política. Meus pais, na verdade, tá todo mundo achando novidade, tá todo mundo... Respondeu, é isso mesmo, acertei, é isso mesmo. Então, não... É o Patriota, o vereador é o Gabriel. Não é do nosso partido, né? Obrigado, Jová, obrigado aí pela participação, viu? Interessante sua colocação, né? É importante. Sim. Porque o Patriota, o candidato foi o Moacir do Vacaria, em memória, faleceu, né? O Moacir do Vacaria foi o candidato do Patriota e o Patriota fez um vereador, que foi o Gabriel, né? O Patriota já tinha esse viés do Bolsonaro, da direita e tudo mais, né? Então foi isso. É que nem eu falei, é a primeira vez que eu deixo o nome à disposição, primeira vez que eu tô passando por isso. E enquanto a gente não chega lá, a gente não tem uma voz tão ativa assim, né? Eu, fora da política, eu cuido muito do meu... Só para esclarecer, você ajudou o Gabriel? Não. Partido diferente e tal, e... Nem conhece com os outros? Nem conheço, né? O que eu acompanho, não sei nem se pode falar, mas tem alguns que fizeram alguma coisa que sempre apareceu. Muitas vezes a gente fica pensando, dá uma chamadinha um pouco mais no restante dos políticos, dá uma cobrada um pouco mais incisiva, porque é o que a população quer. Você não pode muitas vezes ser muito manso, porque esse pessoal não é manso quando eles, né, atrapalham a vida da população. Então, quando a pessoa entra para a política, o pessoal está esperando isso, um pouco de cobrança, um pouco mais. Um dos que eu vi sempre fazendo alguma coisa, pedindo, reivindicando alguma melhoria ali, ele ia direto no bairro, né? Não sei se pode falar, mas está de parabéns. O que muitas vezes, de repente, faltou, ao meu ver, foi, de repente, ser um pouco mais brabo, porque a população, ele quer ser ouvido um pouco mais brabo. É igual quando você vai chamar a atenção de uma criança. Você não pega e fala... eu até sei de quem que você está falando. Senhora prefeita, estamos aqui com uma rua que precisa ser asfaltada. Não, você não quer falar assim. Você não quer, né? Então, você chegar lá calmo desse jeito, filma um popular falando, então, né? Fala...
Senhora prefeita, estamos aqui na rua tal e fulano gostaria de mandar um recado para a senhora. Eu tenho certeza que a população não vai falar mansinho, vai falar brabo, porque olha o ódio que dá, rapaz. Tem gente morrendo, tem gente Como comendo... o cliente sempre tem razão, né? Sempre tem razão, tem gente morrendo, tem gente comendo poeira, e você acha que vai falar assim tão tranquilo? Não vai. Pessoal, é só fazer um acréscimo aqui na nossa live. Quero agradecer o pessoal que está participando. A nossa moderação aqui, a nossa técnica, removeu um comentário. É o comentário de pedido de doação? Ele é pedido de doação e às vezes contém link e é golpe, pessoal. Então não é nenhum comentário sobre política não, porque a gente não remove comentário de ninguém, tá? Seu comentário, você é livre. Aqui no Noticidade não existe isso, você pode falar o que você quiser. Nós somos um veículo de comunicação sério. Nós não somos comprados por ninguém nem vendidos para ninguém, tá? Nós trabalhamos com seriedade. Então, só para deixar claro que apareceu aqui, comentário removido por um moderador. Esse comentário para você que está aí na nossa live é um comentário que estava aqui, eu vi esse comentário, que é de perfis fakes pedindo doação. Ó, gente, estou precisando, minha filha, não sei o que. Daí contém um link lá, você clica lá, tum, golpe. Cai lá um vírus no seu celular. Então, por isso que a técnica aqui o Lucas removeu, tá, gente? Então, só para esclarecer, sim. Porque senão daí as pessoas acham que tá, né? Acho que foi uma pergunta que não quisesse responder. É verdade. O Spazio Móveis, como o senhor pensa em ajudar o comércio de Hidrolândia, pois tem muitos carretos atravessando a cidade, falta fiscalização, semáforos. O vereador, ele não tem como... Isso. Né, a pessoa às vezes não entende nesse caso, a gente pode fazer a indicação do vereador, né? Isso cabe ao executivo. Só que quando você tem uma comunicação muito boa, né, o baço, ele está sempre suscetível à conversa. Você manda mensagem, você liga, ele responde. Então, quando o executivo ele é bem próximo, fica mais fácil você fazer algumas reivindicações, algumas indicações, né, até dar algumas ideias. Só que não cabe ao legislativo, né? Porém, você pode fazer aquela reivindicação de pegar a sinalização, né, de fazer a solicitação de sinalização, algumas mudanças, e aí o executivo vai fazer. Apesar de não ser uma atribuição principal isso aí, você pode fazer indicação, né? Pode fazer indicação. E eu fui militar, eu trabalhei por muito tempo como batedor, aquelas motos potentes e tal. Então a gente conhece muito bem de trânsito. Fui motorista, então em Campo Grande, se você pegar um ônibus, você tem que saber por onde você está indo, o que você está fazendo, você tem que entender muito bem de trânsito. Então a gente pode fazer algumas indicações sim, o que pode ser melhorado na questão do trânsito. E primeira coisa, em Hidrolândia, está morrendo gente ali já. Essa semana semana passada, retrasada, teve uma notícia, 2 dias depois, outra notícia, achei que era a mesma situação. Um caminhão atropelar pedestre. Então, primeira coisa que tem... Ciclista. A primeira coisa que tem que acontecer é tirar o trânsito pesado. Veículo pesado rodando ali é perigoso. E 70% do trânsito na principal ali é veículo pesado. Se você parar ali e analisar veículo leve, é bem menos, o trânsito é bem menos. E não adianta você reivindicar, indicar, né, que seja feita a sinalização, porque imagina só, o que acontece hoje em Campo Grande é que para mostrar serviço, os vereadores vão lá e faz indicação, né, faz um pedido ali, solicitação de um quebra-mola, aí faz a solicitação de um semáforo. O trânsito vai ficar lento. Não vai adiantar, não vai resolver. Primeiro tem que ter uma educação de trânsito, o motorista ele tem que sair bem preparado das autoescolas, tem que ter isso aí. E o pedestre tem que ter uma educação desde as escolas, por isso que eu falo que a escola é muito importante também. Se você tem palestra tudo, o pedestre vai entender que ele faz parte do trânsito. O ciclista ele vai entender que faz parte do trânsito. Com certeza. Em algumas cidades você vê ciclovia feita e o ciclista andando na faixa, na faixa de rolamento ali dos veículos. Então o dinheiro foi investido, tudo mais, mas não tem uma conscientização. Exato. Então isso a gente pode fazer indicação da ideia, né?
solicitar algumas coisas e, sem dúvida nenhuma, a gente tem ideia para isso porque tem conhecimento, né? E primeira coisa ali que o executivo vai ter que fazer é tirar o trânsito pesado dali. Não adianta pegar e colocar semáforo em cima de semáforo, sinalização, porque um monte de sinalização num espaço muito curto, ele atrapalha o motorista. Você olha, já passou. E por aí vai. Então você tem que ter um entendimento melhor, ir lá e conversar, mas cabe ao executivo, né? O que a gente pode fazer é dar ideias para melhorar. Com certeza. Maravilha. Bom, pessoal, nós já passamos aí de 1 hora. Cara, passou rápido, hein? E eu achei que ia ser muito. Passamos de 1 hora, cara. E foi um prazer conversar com você, Foi metade Josimar. do assunto, né? A gente vamos ter que fazer mais uma edição aí para poder, né? Faltou aí assuntos, né? Você trouxe aí uma lista violenta. Não, aí, eu virei a folha agora. Cara, mas maravilha, isso maravilha. aqui só mostra a indignação que a gente tá, né? O que a gente tá buscando de melhor. Então, foi metade do que a gente queria falar e olha que isso aqui marcou. Se a gente fosse marcar mais coisas, teria muito mais. A lista seria extensa, né? Por isso que eu falo que é bom, cara. Por que eu criei esse podcast? Para isso, entendeu? Para a sociedade, para a comunidade ter voz. Né? A comunidade precisa falar e eu aprendi várias coisas com você aqui. Leva essa lição da questão da paternidade, que eu achei muito legal, cara. Paizão, cara. 5 filhos, parabéns, cara. Melhor coisa. Deus sabe do coração da gente. No começo, quando foi o primeiro, a gente leva um susto, mas depois você acaba analisando, você vê que Deus conhece a gente muito melhor do que a gente mesmo. Né? E Deus provê, né? Deus provê. Você fica com medo, vai faltar e agora? Você fica na estrela. Nunca falta. E se faltar, a família é grande também, você vai lá e liga para um, liga para o outro, então nunca falta e a família sempre se ajuda. Maravilha, maravilha. Josimar, algo mais a acrescentar? Noticidade que é ao vivo à sua disposição, foi um prazer aí ter você conosco. Eu acho que é só, né, toda entrevista, coisa tem aquela frase de impacto, né, mas vou ser bem sincero, hoje não tem frase motivacional, não tem frase de impacto. Quando passar as eleições, se você votar errado, no outro dia você vai levantar e vai trabalhar. Se você votar certo, no outro dia você vai levantar e trabalhar. A diferença é que quando você precisar, se você votou certo, você vai ter saúde te esperando quando você for precisar de atendimento. Seu filho vai ter educação e vai ter segurança. Se você votar errado, não vai ter nada disso, né? Só lamento. Então, não tem frase motivacional, tem reflexão, né? É mais ou menos isso aí. Maravilha, obrigado, meu irmão, prazerzão recebê-lo. Que Deus abençoe. Nosso. Siga firme aí no seu caminho e em breve teremos aí mais oportunidades para a gente estar conversando, falando de mais assuntos, falando mais sobre a empresa, sobre o trabalho, né, sobre detalhes da sua vida pessoal, não falamos sobre casamento, não falamos sobre um monte de coisa, né? Que é interessante sempre a gente tá comentando. Tem assunto, mas tem muito assunto, mas o tempo aí, cara, eu achei que tinha dado uns 30 minutos, já passou de 1 hora. Passou de 1 hora. Cara. E eu nem mandei abraço pro pessoal de Camapuã, tem o pessoal de Camapuã aí que tá. Então mande, fique à vontade. Rodrigo, estamos aqui, viu? Grande abraço. Meu crítico principal e meus amigos lá de onde eu fui criado, Camapuã, tá no coração. Quando você é criado em cidade pequena, você não faz amigo, você faz família, né, cara? A terra do Esgoio de Gercel da Viola, Vado lá, um abraço para vocês. Cara, tamo aí, vocês estão no meu coração. Daqui a pouco a gente conversa no grupo. E pode criticar, viu? Deu tudo certo, saindo bem. Nem gaguejei. Maravilha, falou muito bem, se comunica muito bem, olha. Cara. Fala, né? Foi a primeira entrevista, né? Cara, fala muito bem, se comunica bem, tem postura. Tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Siga firme no caminho, tenho certeza que Deus vai te abençoar muito sua família. Leve, né, um abraço aí a todos os seus filhos, né? Aqui está representado mas leve lá toda a sua família, a sua esposa. Né, a gente fica muito feliz de conversar com pessoas assim. Eu gosto muito de receber pessoas assim, né, que nem você, energia boa, positiva, trabalhador, né, então a gente realmente fica muito feliz. Eu agradeço a sua audiência. Esse foi o Josemar Corrêa. A gente continua na semana que vem aqui com mais edições do nosso podcast, né? A gente vai estar recebendo
mais entrevistados aqui. Durante a semana a gente vai divulgando aí a agenda e a gente está muito feliz aí, né, com a participação de vocês, com a audiência que vocês têm dado ao Noticidade, né? Só de ontem para hoje foram 3 entrevistas, né? E nós acumulamos aí umas 30 mil visualizações, né? Até mais, né? Então, cara, tem sido muito positivo. A gente fica muito feliz que o pessoal, né, gosta, né? O pessoal tem abraçado. E aí, conforme o pessoal vai participando, a gente vai tendo mais audiência, né? Então a gente vai fazendo mais, vai produzindo mais, né? O meu projeto aqui era fazer um por dia, né? É difícil, mas é a nossa ideia sempre estar fazendo mais, né? Tem assunto, assunto tem. Quando não tiver alguém, você me chama de novo, a gente dá continuidade. Assunto tem demais, bora. Maravilha. Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um ótimo fim de semana, né? Para você que está assistindo ao vivo. Ótimo fim de semana. Muito cuidado aí no trânsito, tá? E que Deus abençoe a todos. Em nome da Impasa, a gigante azul que chegou em Sidrolândia, nossa parceira aqui do podcast. Em nome também da Cooperativa Sicredi. Em nome da E-Forte Incorporadora. E também do Nutrimais Atacado, meu grande amigo Buchanelli e a Marisa, né, e toda a equipe lá do Nutrimais Atacado. Preço baixo de verdade você encontra lá, principalmente aos domingos tem promoção do açougue. Então tá chegando domingo, tem promoção do açougue, não perca tempo e aproveite, tá bom? Um grande abraço aí a toda a equipe do Nutrimais Atacado. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe. Até a próxima.